Se você se considera uma pessoa tímida, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu aprendi algo muito interessante sobre as muitas faces do ego. E eis que, de repente, nesse livro, ele apresenta sobre o que acontece, o verdadeiro motivo por trás da timidez que muitas vezes nos paralisa. Eu também já tive muitos anos aí problemas com timidez. Eu tinha dificuldade de gravar conteúdos, de me expor nos lugares públicos. Eu era aquela pessoa que sempre ficava no canto. Eu sempre gostei na sala de aula de sentar nas laterais, na parede ou no fundo, para que eu não ficasse muito em evidência. E aparentemente a gente pode pensar que não existe nenhum problema a gente ser assim. Talvez a timidez até traga ali pra gente uma sensação assim de que nós não temos o ego ali tão destacado como aquelas pessoas que gostam de aparecer em excesso, mas na verdade você vai se surpreender até o final desse vídeo com o que eu vim compartilhar aqui. Meu nome é Patrícia, eu sou criadora de conteúdo. Eu tenho ali um perfil que eu já crio conteúdo há quase 7 anos, num ritmo um pouco mais lento, justamente porque muitas vezes a timidez me travou e agora eu quero começar a trazer conteúdos assim de livros, daquilo que eu tenho aprendido de autoconhecimento aqui nesse canal. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreva também aqui neste canal. Eu estou lendo aqui um livro do autor Eckhart Tolle, que é o mesmo autor do Poder do Agora, que é um livro também que eu li esse ano. Em março eu li 2 vezes ele em 15 dias, porque foi um livro que me fascinou. E hoje eu estou aqui lendo o capítulo número 4 desse livro aqui, Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. E é isso que ele está falando sobre o que nesse capítulo? As muitas faces do ego. E me surpreendeu porque ele veio aqui explicar o que verdadeiramente acontece com as pessoas tímidas. Então, se você tinha a percepção aí que você não tinha tanto ego por conta de você ser tímido ou tímida, você vai se surpreender com o que o autor veio falar aqui pra gente. Ele fala o seguinte: uma pessoa tímida que tem medo da atenção dos outros não está livre do ego. Neste caso, o ego é ambivalente, pois tanto quer quanto teme a atenção externa. Olha que interessante. O temor é de que a atenção possa tomar a forma de desaprovação ou crítica. Isto é, algo que diminua a percepção do eu em vez de aumentá-la. Então, para a gente entender, o ego ele está sempre ali tentando se proteger e tentando validar aqui a percepção do eu, né? Então, ele fala aqui que os tímidos, né, essas pessoas que consideram tímido, a gente não está livre do ego. Também é uma forma de que o ego está agindo ali na nossa vida. Porque, na verdade, quando a gente é tímido, a gente tem medo sim, é de uma grande desaprovação ou crítica que vai diminuir essa percepção que nós temos do nosso eu, ao invés de aumentá-la. Então, por isso que muitas vezes a gente prefere ficar no canto, não aparecer, porque vá que eu apareça, que as pessoas me vejam e, na verdade, eu seja diminuída por conta disso. E aí ele continua. Portanto, o medo que a pessoa tímida tem da atenção é maior do que a necessidade que ela tem dela. Olha só. Então a gente tem mais medo de receber atenção por conta daquela percepção do eu que pode ser diminuída do que a gente tem de necessidade de ter essa atenção dos outros. A timidez costuma ser acompanhada de uma autoimagem predominantemente negativa. A crença de ser inadequado. Qualquer percepção conceitual do eu, ver a si mesmo como isso ou aquilo, é o ego. Ela favorece o eu sou maior ou desfavorece não sou bom. Por trás de toda a autoimagem positiva há o medo de não ser bom o suficiente.
por trás de toda autoimagem negativa está o desejo de ser maior ou melhor que os outros. Que interessante, né? Então, de modo inverso, o ego tímido, que se sente inapropriado e menor, tem um forte desejo camuflado de superioridade. Que complicado. Então, eu comecei a ler sobre isso aqui hoje, eu falei assim, que interessante, né? A gente acha que por a gente ser tímido, por a gente ficar ali na nossa, não querer gravar conteúdos, não querer se expor nas redes sociais, porque eu sou tímida, era simplesmente uma parte da nossa personalidade. Eu sou assim, eu sou mais quieta, e na verdade a gente esconde uma grande preocupação, sim, ali do nosso ego, com a nossa, com medo, né, dessa percepção do eu. Então, o ego ele está sempre tentando validar o nosso eu. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que têm um ego ferido, elas ficam ali. Por que que esse ego fica ferido? Porque o que o outro falou para mim afetou a minha percepção do meu eu. Como assim você falou que eu sou assim? Como assim eu não fui perfeito? Como assim você está me expondo para os outros? Então, a gente que é tímido, né? A gente não tá isento do ego. Ao contrário, ele tá ali sim disfarçado e a gente morre. Isso aqui me chamou muita atenção, né? Que a gente morre de medo dessa desaprovação ou crítica. Ou seja, a gente teme mais ser exposto e receber atenção do que a falta, né? Ela é muito maior do que a necessidade que a gente tem dela, né? Olha que interessante. Então, eu lembrei de um texto bíblico também que diz. Engraçado, porque hoje eu estava pensando assim, né? Que justamente para a gente entrar no céu, a gente precisa se livrar do ego para a gente entrar no reino de Deus, né? Inclusive, né, quando Jesus nos fala assim que a gente precisa ali renunciar a si mesmo, é renunciar ao quê? Ao ego, não quem nós verdadeiramente somos, mas o ego que está em nós ali muitas vezes impedindo a gente de fazer o que a gente deveria fazer nessa vida, porque a gente fica sempre em torno desse eu, né? A percepção do eu, como os outros me veem. Então, eu fiquei refletindo, a gente realmente para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, a gente vai ter que deixar o ego. O ego não entra no reino dos céus. E a confirmação dessa palavra, olha só, você vai lembrar, provavelmente já deve ter lido uma passagem bíblica que eu encontrei aqui, que fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, ele está aqui, deixa eu pegar aqui a leitura, em Apocalipse 21, que algumas traduções podem falar os covardes, né? Deixa eu ver aqui. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8. Em algumas traduções podem estar ali como os tímidos ou os covardes, mas eles falam os tímidos não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante, né? Se ele está falando aqui que quem é tímido também tem sim o ego ali escondido por trás dessa timidez, se a gente é tímido, a gente não vai entrar no reino de Deus se a gente continuar desse jeito. Porque a raiz dessa timidez, o verdadeiro motivo daquilo que parece algo inocente, eu sou tímida e tá tudo bem, me deixa aqui, existe um grande ego. Então, se os tímidos não herdarão o reino de Deus, nós não estamos fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Então, comece a repensar o verdadeiro motivo pelo qual você diz que você é tímido, que você não quer. Sabe, renuncie a si mesmo, avalie por qual motivo você está se escondendo do que. O que verdadeiramente você teme nisso que você não quer fazer. Se de repente você também é uma criadora de conteúdo, um criador de conteúdo, por que você teme tanto abrir uma câmera e se expor? O que de fato você está temendo? Comece a fazer assim, antes de você escutar esse vídeo e falar assim, não, nada a ver isso aqui que ele está falando ou que ela está falando, deixa sentar no seu coração, porque mexeu muito comigo. Eu fui tímida a vida inteira.
E eu fiquei pensando essa palavra, né? Que tanto que ele fala lá também, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, né? Também outra palavra que diz, então, os tímidos não herdarão o reino de Deus, porque se o ego está vinculado a essa timidez, ao verdadeiro motivo porque a gente é tímido, se tímidos não herdarão o reino de Deus, você vai ter que desapegar de si mesmo, renunciar a si mesmo, que é renunciar esse ego, o verdadeiro motivo. Eu sempre gosto de falar que a nossa vida ela só muda quando a gente verdadeiramente toma consciência do que está por trás daquilo que a gente tem feito. Então, isso daqui hoje me trouxe uma grande percepção. E não é à toa que depois de tanto tempo que eu não gravo um vídeo, que eu tava aqui sumida, tímida na minha, não querendo me expor, eu decidi gravar justamente esse vídeo aqui para falar de uma coisa que também era minha fraqueza. Então, se você é tímido, você ganhou uma nova percepção agora do que verdadeiramente está por trás da sua timidez. Então, comece a quebrar isso. Comece a fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer e que você não tem feito, porque o seu ego está tentando te proteger, como ele diz aqui, de que as pessoas venham te desaprovar ou te criticar. Então, não esqueça disso aqui. O temor é que a atenção possa de alguma forma trazer desaprovação ou crítica. E isso é algo que diminui a percepção em vez de aumentá-la. Então, talvez você só não está fazendo aquilo que você sabe que você precisa fazer, porque você tem medo de que as pessoas venham diminuir a percepção de eu que você tem de você mesmo. Então, a timidez é só uma forma de você esconder e o ego tá ali, realmente pegando você nesse sentido. Você não é o ego é uma coisa, você em essência é outra. A gente precisa combater o ego. Isso é uma coisa que o ego morre de medo, é de morrer. De que a gente renuncie a nós mesmos, ou seja, renuncie a ele, que é a ele que Jesus se referia. Então, espero que esse vídeo tenha trazido aí muitas percepções para você e que você lembre-se que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, liberte-se agora mesmo dessa timidez e vá fazer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração e que você sabe que precisa ser feito. Eu te vejo então no próximo vídeo.